Você cancela o pensamento. Como? Falando com você mesmo, se dando bronca. Isso é um ponto muito importante também, essa autocorreção. É fundamental que aconteça essa autocorreção. Por quê? Porque você está ensinando para o teu cérebro uma nova programação, uma nova forma de reagir e enxergar alguma situação. E a gente sabe que o nosso cérebro é o órgão mais preguiçoso, porque ele gosta de poupar energia. Desde a época das cavernas, ele é feito biologicamente para poupar energia, por isso que ele automatiza tudo. Então, quando você começa a pensar, questionar, refletir, você dá trabalho, você gasta energia mental. Ele não quer. Então, quando você se corrige, você dá trabalho para o teu cérebro. O que ele faz? Não quero ter trabalho. Eu vou entender qual é esse novo processo e vou automatizar. Então, é com esse trabalho de autoconsciência, com o tempo, não é da noite para o dia, que a ansiedade vai reduzindo até o momento que ela desaparece.